Bom dia, hoje é terça-feira, 13 de setembro, disposição para ouvir. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Esse texto nos sugere pelo menos duas perguntas. A primeira pergunta: se nós já ouvimos alguma vez a voz do Espírito Santo. Certamente cada um de nós já ouviu a voz do Espírito Santo falar mansamente ao nosso coração e dizer: olha, esse é o caminho, andai por ele, ou então, olha, se desvia desse caminho. Mas a segunda pergunta que esse texto evoca é se nós alguma vez já não demos ouvidos a essa voz. Isso é assustador. Não dar ouvido à voz do Espírito Santo e não obedecer a essa voz é o mesmo que pecar contra o Espírito Santo. Isso é sério, é gravíssimo. A lição vem dizendo que o primeiro livro de Samuel descreve a história de um homem e 2 filhos maus que não deram ouvidos ao Senhor. Descreve também a história de um menino que ouviu, embora houvesse fortes advertências de Deus. Aqueles que precisavam mudar seu comportamento não o fizeram. Então, os filhos de Eli, eles ouviram a voz, não ouviram a voz de Deus diretamente, mas foram chamados a atenção, ouviram as advertências, receberam advertências, mas não deram ouvidos a essa advertência e continuaram no seu caminho. Por isso, eles foram amaldiçoados. A lição ela faz até a pergunta, ela manda a gente ler em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, até o capítulo 3, versículo 18, e faz para a gente fazer um contraste entre a vida daqueles que ouvem a voz de Deus e obedecem, qual é o fim deles, qual é o futuro deles, e um contraste entre com aqueles que ouvem a voz de Deus, que recebem a advertência, mas não mudam seu comportamento, se desviam de ouvir essa voz do Espírito Santo. A Bíblia deixa muito claro qual é o destino deles. Assim como os filhos de Eli, eles foram amaldiçoados, a sua geração toda foi amaldiçoada devido ao seu mau comportamento, a não ouvirem a voz de Deus, a serem desobedientes. Aqueles que também se desviam de ouvir a voz de Deus, que pecam contra o Espírito Santo, estão plantando algo muito ruim para a sua vida e receberão, por fim, a maldição. Que Deus tenha misericórdia. Nós temos que pedir a Deus misericórdia sempre e pedir a Deus que nos ajude a ouvir a voz dele e ser obediente. O pregador Charles Stanley, ele disse o seguinte: o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. E ele sabe quando nossos interesses têm algo em contrário. Quando esse é o caso, ele geralmente fica em silêncio, espera que nos tornemos neutros o suficiente para ouvir e finalmente obedecer. Amados, o Espírito Santo deseja que a gente se torne neutro o suficiente, ou seja, que a gente não fique tão pendente para o desejo do pecado, que a gente não esteja mais ouvindo a voz de Deus. Às vezes a gente está tão determinado em fazer o pecado, em praticar aquela coisa, a gente está tão determinado em seguir o nosso caminho, que o Espírito Santo sabe que vai ser desnecessário, que não vai ser, que o conselho dele não vai ser ouvido, nós não vamos ouvir. Então ele fica em silêncio. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a disposição no coração para obedecer a Deus. Nós temos que nos tornar neutros para o pecado e desejosos de obedecer a palavra de Deus. Vamos pedir isso, orar a Deus para que essa neutralidade aconteça na nossa mente, no nosso coração. Não vamos mais fazer a nossa vontade. Vamos procurar, pela graça de Deus, fazer a vontade dele na nossa vida, ainda que isso nos cause dor e nos desagrade. Abraço forte, bom dia. Que Deus nos abençoe ricamente. Tchau, tchau.